A sociedade moderna vive um intenso embate entre duas forças opostas. O movimento woke, que defende a justiça social e igualdade, e a onda tradicionalista, que preza pela preservação de valores históricos e culturais. Esse conflito, alimentado pelas redes sociais e pelos grandes players tecnológicos, como o Grupo Meta e a X, vai muito além de uma simples discordância ideológica. Ele reflete uma luta pelo controle de valores e narrativas, sendo influenciados por interesses corporativos. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Esse vídeo busca explorar as origens e as implicações desse movimento cultural, colocando não apenas no contexto contemporâneo, mas também fazendo paralelos com momentos históricos e com a luta pelo controle ideológico que ocorreu ao longo dos séculos passados. This country have a right to maintain our white identity under all circumstances. I ask you and all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Antes da gente continuar esse vídeo, se você está curtindo esse conteúdo, aproveita, curte lá também o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nada e para a gente continuar discutindo esses assuntos. Volta pro vídeo. Para entender melhor essa guerra cultural moderna, podemos olhar para civilizações antigas em momentos históricos que passaram por situações semelhantes. As batalhas ideológicas de hoje são ecos de disputas culturais que moldaram o mundo ao longo dos séculos. Na Grécia Antiga, por exemplo, os sofistas representaram uma corrente de pensamentos progressistas que desafiava as crenças tradicionais. Eles questionavam verdades absolutas e propunham o relativismo e defendiam a ideia de que as normas sociais eram apenas construções humanas. Isso gerou uma forte reação dos filósofos mais tradicionais, como Sócrates e Platão, que defendiam a existência de valores universais. No Renascimento, um período de grande florescimento artístico, científico e cultural na Europa, com figuras como Galileu e Leonardo da Vinci. O Renascimento representou o rompimento com a visão medieval de mundo. Hai vinto la tua sfida impossibile, rappresentando l'unione simbolica tra arte e scienza. Io voglio intendere l'universale misura dell'uomo. Em resposta, a Igreja Católica liderou a Contra-Reforma, tentando conter o avanço dessas ideias renascentistas e reafirmar o seu poder. Da mesma forma, o movimento woke promove uma nova visão de mundo, mais inclusiva, diversa e crítica, enquanto o movimento tradicionalista reage como a Contra-Reforma, tentando preservar o que acredita ser a essência da sociedade. Durante a Revolução Francesa, a burguesia emergente desempenhou um papel fundamental na derrubada do antigo regime. Embora inicialmente o movimento revolucionário tivesse o apoio popular, a burguesia logo assumiu o controle e direcionou o progresso de acordo com seus interesses. Isso levou a novas tensões entre os revolucionários radicais e os conservadores que tentavam restabelecer a ordem. Hoje, vemos algo semelhante com as Big Techs. Enquanto as redes sociais impulsionaram as pautas progressistas, como por exemplo as do movimento woke, elas também enfrentam pressão das elites conservadoras, especialmente após a ascensão de líderes populistas, que desafiam as suas políticas. O equilíbrio de poder sempre esteve em constante mudança, assim como aconteceu durante a Revolução Francesa. Outro paralelo interessante pode ser feito com a Era Vitoriana, que foi lá no século XIX. Esse período, caracterizado por uma moralidade rígida e pelo controle social, surgiu como uma reação à Revolução Industrial e às mudanças sociais que ela trouxe. O crescimento das cidades, a ascensão de novas classes sociais e as transformações no trabalho geraram uma sensação de perda de controle sobre os valores tradicionais. Em resposta, a sociedade vitoriana adotou uma postura conservadora, tentando reafirmar normas rígidas de comportamento. O tradicionalismo atual se assemelha a essa reação no período vitoriano. Diante dessas mudanças aceleradas promovidas pela globalização, pela internet e pelo movimento woke, muitos se sentem inseguros e buscam refúgios em valores tradicionais que oferecem uma sensação de estabilidade. Em 64 d.C., durante o reinado de Nero, Roma sofreu um grande incêndio que destruiu grande parte da cidade. Embora as causas reais do incêndio sejam desconhecidas, surgiram boatos de que o próprio imperador teria ordenado fogo para reconstruir a cidade ao seu gosto. Em resposta, Nero culpou os cristãos, que eram uma minoria emergente e vista como uma ameaça à ordem tradicional. Esse evento mostra como desastres naturais podem ser apropriados por narrativas culturais e políticas, da mesma forma como as que aconteceram na
são usadas para reforçar tanto as pautas ambientais do movimento woke quanto as teorias conspiratórias do movimento tradicionalista. O ciclo se repetirá se a história nos ensina algo. É que os ciclos de progresso e reação se repetem constantemente, mas cada ciclo ocorre em um contexto diferente, com novos desafios e oportunidades. A guerra cultural atual, embora tenha paralelos com o passado, ela é única em muitos aspectos. A velocidade da comunicação, a influência das Big Techs e a escala global dos problemas torna esse momento especialmente complexo. O que está em jogo não é apenas a vitória de uma visão de mundo sobre a outra, mas a possibilidade de encontrar um equilíbrio que permita à sociedade evoluir sem perder a sua essência. Assim como no passado, o futuro dependerá da capacidade de diálogo, de compreensão e de aprendizado com as lições da história. O movimento woke surgiu inicialmente como resposta a injustiças raciais nos Estados Unidos. Mas ela se expandiu para incluir questões como desigualdade de gênero, direitos LGBTQ+, e mudanças climáticas. O termo woke reflete uma consciência aguçada para as desigualdades sociais, sendo principalmente promovido por jovens que cresceram conectados à internet e engajados em discussões globais. A principal bandeira desse movimento é a busca por uma sociedade mais justa, onde todas as vozes podem ser ouvidas, principalmente as marginalizadas, e a luta pela preservação ambiental também é uma das pautas centrais. Mas o movimento woke, ele não está isento de críticas. Uma das mais comuns é a acusação de promover a cultura do cancelamento, onde opiniões divergentes são silenciadas. Além disso, muitos veem as políticas de diversidade e inclusão como uma forma de forçar uma visão de mundo, em vez de promover um debate aberto. Em reação ao movimento woke, surgiu uma onda tradicionalista que defende valores culturais e religiosos que, segundo seus defensores, estão sendo ameaçados por um progressismo agressivo. Essa resistência não se limita só ao campo político, mas também aos costumes, às normas familiares e à identidade nacional. Para muitos, o movimento woke representa uma desconstrução dos alicerces da sociedade. Líderes políticos como Donald Trump têm sido símbolos do que se contrapõe a esse movimento, defendendo a preservação de valores tradicionais e criticando a influência progressista. No Brasil, o movimento woke e essa cultura progressista tem sido frequentemente associada a um sistema político que, segundo muitos críticos, usa pautas sociais legítimas para disfarçar interesses e manter estruturas de poder corruptas. Essa associação ocorre porque, ao longo das últimas décadas, alguns grupos políticos se apropriaram de causas importantes como a igualdade de gênero, a representatividade racial. Em uma situação ideal, os movimentos progressistas promovem mudanças sociais necessárias, como ampliação de direitos e o combate a desigualdades históricas. No entanto, no Brasil, houve casos em que esses ideais foram utilizados como uma cortina de fumaça para encobrir práticas políticas corruptas. Isso não invalida as pautas em si, mas cria uma desconfiança generalizada na população em relação ao que deveria ser uma luta legítima pela justiça social. Exemplos disso podem ser vistos em governos que, ao mesmo tempo que adotavam discursos progressistas, estavam envolvidos em escândalos de corrupção massiva. O desvio de recursos públicos, muitas vezes destinados a projetos sociais, acabam enfraquecendo a credibilidade das causas que realmente deveriam representar. Muitos brasileiros passaram a enxergar o movimento woke e a cultura progressista como uma extensão de um projeto político que visa perpetuar uma elite no poder. Essa percepção nasce da frustração com a falta de resultados concretos. Em vez de resolver problemas estruturais, como a pobreza e a desigualdade, o foco parece estar em questões simbólicas e superficiais, usadas apenas para dividir a população e desviar a atenção das questões fundamentais. No cenário atual, líderes e movimentos que se opõem ao wokeísmo no Brasil frequentemente denunciam essa apropriação política, afirmando que ela não visa o bem comum, mas a criação de uma hegemonia cultural e ideológica que serve aos interesses de poucos. Ao longo da história, há diversos regimes que se apropriam de causas sociais
para mascarar os seus interesses reais. Um exemplo relevante pode ser encontrado na experiência com regimes totalitários do século XX, que inicialmente se apresentavam como libertadores do seu povo, mas rapidamente se tornaram movimentos opressores. Na União Soviética, por exemplo, a luta pela igualdade e justiça social foi usada como justificativa para a centralização do poder e a repressão de qualquer movimento contrário. No Brasil, algo semelhante pode ser encontrado na forma como pautas progressistas são usadas para criar narrativas ideológicas e demonizar adversários políticos. É importante saber diferenciar o movimento woke enquanto luta legítima por direitos e igualdade da legitimização política dessas pautas. Eu agora tenho uma bancada que vai dar continuidade a uma luta de séculos e séculos. Então eu quero agradecer. A corrupção e o uso de causas sociais tem sido utilizado como fachada para problemas reais. Mas isso não deve deslegitimar a necessidade de avanços sociais. A chave está em identificar quando esses movimentos são usados como ferramenta de manipulação. No Brasil, a desconfiança em relação a esses movimentos progressistas não nasce da sua essência, mas da forma como ele tem sido utilizado por grupos políticos interessados em manter os seus privilégios. As plataformas digitais, especialmente o Facebook, a Meta e a X, anteriormente conhecida como Twitter, desempenham um papel fundamental nessa luta cultural. Elas são responsáveis por moldar a forma como as informações circulam, como as narrativas se formam e como os discursos ideológicos se espalham. Recentemente, a Meta tomou uma decisão polêmica de encerrar o seu programa de verificação de fatos, uma medida que muitos interpretaram como um movimento para aumentar a liberdade de expressão. Porém, essa decisão levantou críticas, especialmente em relação ao potencial de espalhar desinformação. Elon Musk, ao assumir o controle da X, propôs uma abordagem de liberdade de expressão sem moderação substancial de conteúdo, permitindo uma gama mais ampla de ideias, inclusive teorias de conspiração e discursos de ódio. Essa postura radical do Musk gerou tanto apoio quanto crítica, acentuando ainda mais essa divisão ideológica. Os desastres naturais, como as frequentemente servem como combustível para as narrativas políticas. Para o movimento woke, as são uma prova do impacto das mudanças climáticas, enquanto para outros elas alimentam teorias da conspiração, sugerindo que o desastre teria sido orquestrado por elites para avançar suas agendas. Essas disputas ideológicas sobre qual o significado de eventos naturais são amplificados pelas redes sociais, onde diferentes interpretações podem ser espalhadas rapidamente. Essas grandes corporações terão um papel decisivo nesse processo, já que suas plataformas têm o poder de influenciar nas eleições, moldar debates e direcionar as narrativas públicas. Of what nation are you a citizen? Singapore. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation I'm in asking- Singapore. No, I did not. Your wife is an American citizen, your children are American citizens. That's Have you- correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Singaporean. A chave para resolver esse impasse está na capacidade da sociedade de encontrar um ponto de equilíbrio onde o progresso e a tradição passem a coexistir de uma maneira construtiva. O embate entre o movimento woke e a onda tradicionalista é apenas mais um capítulo desse ciclo histórico recorrente de conflitos culturais. A tensão entre a inovação e a preservação de valores sempre teve presente nas grandes mudanças sociais. A grande questão é: seremos capazes de aprender com os erros do passado e construir uma sociedade mais justa sem sacrificar os valores que nos unem como seres humanos? Se você acredita que esse debate precisa alcançar mais pessoas, curte esse vídeo, compartilhe as ideias no comentário. A sua opinião é importante para a gente manter essa discussão viva e construtiva. E claro, se inscreva no canal para mais discussões sobre os mistérios da sociedade, do universo e da consciência. Até porque Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas.